Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica Fria. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e não se esqueça de deixar o seu like. Hoje vamos conversar sobre o filme Zootopia de 2016. Na vibrante metrópole de Zootopia, uma cidade onde predadores e presas convivem em uma harmonia aparente, emerge Judy Hopps, uma coelha determinada com um sonho grandioso: tornar-se a primeira policial mamífera de baixa estatura a servir no prestigiado departamento de polícia da cidade. Desde pequena, inspirada pela ideia de um mundo onde qualquer um pode ser tudo o que quiser, ela se dedicou com afinco, superando o ceticismo generalizado de sua família e comunidade rural, que havia mais adequada para o negócio de cenouras. Sua tenacidade a levou a se formar na academia como a melhor de sua turma. Mas ao chegar em Zootopia, a realidade se mostra mais fria. O chefe Bogo, um búfalo imponente e cético, a relega à tarefa de multar carros, uma função muito abaixo de suas ambições heróicas. Enquanto tenta provar seu valor, Judy esbarra em Nick Wilde, uma raposa astuta e carismática, especialista em esquemas rápidos e sobrevivência nas ruas. Nick, um personagem que internalizou o estereótipo de predador esperto, opera com um cinismo adquirido após uma experiência traumática na infância, quando foi rejeitado por tentar ingressar em um clube de escoteiros. A relação inicial entre Judy e Nick é de desconfiança mútua, a policial idealista contra o vigarista pragmático. Oportunidade bate à porta de Judy quando uma série de desaparecimentos de mamíferos carnívoros abala a confiança pública na segurança da cidade. Desafiando Bogo, ela se compromete a resolver o caso em 48 horas, sob a condição de que, se falhar, renunciará ao posto. Sua investigação a leva inevitavelmente de volta a Nick. Ela o chantageia para que coopere, usando gravações ilegais, forçando-o a ser seu informante improvável. A dupla começa a desvendar uma teia de conspirações que vai muito além de simples desaparecimentos. Eles descobrem que os predadores sumidos estão se tornando selvagens e agressivos, um fenômeno que a administração da prefeita Belvedere tenta esconder para manter a paz social. A busca os leva a cenários cada vez mais obscuros da cidade, revelando laboratórios secretos e a descoberta de um soro misterioso capaz de induzir a ferocidade primária nos carnívoros. No desenrolar da investigação, a colaboração forçada entre a coelha otimista e a raposa calejada começa a forjar um respeito mútuo. Judy aprende sobre as barreiras sistêmicas que moldaram a visão de mundo de Nick, e Nick vislumbra a possibilidade real de redenção e propósito, ecoando a inspiração de Judy pela justiça. Eles acabam descobrindo que a verdadeira mente por trás da crise é a vice-prefeita Dawn Bellwether, uma ovelha que, cansada da opressão histórica dos predadores, orquestrou o plano para demonizar os carnívoros e garantir o domínio das presas. A resolução do caso exige que Judy e Nick trabalhem juntos, não apenas como parceiros policiais, mas como verdadeiros amigos. Eles expõem Bellwether e desmantelam o esquema, salvando Zootopia de uma guerra civil interespécies. O desfecho é triunfante. Judy ganha seu lugar de direito no departamento de polícia, e Nick, finalmente acreditando em si mesmo e inspirando-se na ética de Judy, torna-se seu parceiro oficial, deixando para trás a vida de golpista para abraçar uma carreira onde seu carisma pode ser usado para o bem. Zootopia, então, pode respirar um pouco mais aliviada, entendendo que a verdadeira harmonia reside em reconhecer e superar os preconceitos internalizados, sejam eles de coelho ou de raposa. A jornada de Judy Hopps, desde a pequena fazenda de cenouras onde seu pai sonhava com uma vida mais simples para ela, até os arranha-céus brilhantes da cidade grande, é um testemunho da pura força de vontade. Ela não apenas passou pela academia de polícia com mérito acadêmico, mas também demonstrou uma aptidão física que desafiava seu tamanho, sempre empurrando os limites impostos pela natureza e pelas expectativas alheias. Quando chega ao Distrito Central, no entanto, o peso da estrutura burocrática se faz sentir. Bogo, com sua voz grave de trovão, a vê como uma piada ambulante, um símbolo de políticas de diversidade excessivamente otimistas. A tarefa de aplicar multas, que ela aceita com um sorriso forçado, se torna um lembrete diário de seu subemprego.
É nesse tédio metropolitano que Nick Wilde se apresenta. Não como um inimigo, mas como um reflexo sombrio do que a cidade faz com aqueles que são rotulados. Nick é mestre em manipular sistemas. Um talento que ele afia na arte da persuasão e da pequena fraude. Como vender sorvete derretido a filhotes desprevenidos. Sua descrença no sistema é palpável, forjada na dor de ter sido excluído daquele clube de escoteiros. Um evento que cimentou sua crença de que, para um predador, a desconfiança é a moeda mais valiosa. Ver Judy, tão ingênua em sua fé na lei, é para ele quase cômico, mas ele reconhece nela uma pureza que há muito tempo se perdeu em suas próprias artimanhas. Quando os predadores começam a sumir, Tusk, Mr. Otterton, a cidade entra em pânico silencioso. Judy vê nisso a chance de redenção profissional. Seu ultimato a Bogo é audacioso, beirando a imprudência, mas carrega a convicção inabalável de quem tem algo a provar. A investigação, a força a mergulhar no submundo. E é aí que Nick se torna indispensável. A gravação que Judy usa para coagir Nick é carregada de culpa para ambos. Ela, por manipular um cidadão. Ele, por ser forçado a confrontar a possibilidade de que suas habilidades poderiam servir a um propósito maior que o lucro pessoal. A descida à toca do coelho, metaforicamente falando, revela camadas de hipocrisia política. O soro, chamado Night Howler, uma alusão clara à natureza que está sendo quimicamente manipulada, é a arma. A descoberta de que os predadores não estão apenas desaparecendo, mas sendo deliberadamente transformados em feras descontroladas, traz um peso emocional tremendo para Judy. Ela, que sempre defendia a coexistência pacífica, se vê confrontada com o potencial destrutivo do medo irracional. Seu próprio preconceito de presa, o medo instintivo de ser mordida, emerge em um momento de pânico, expondo a fragilidade de suas próprias convicções quando confrontada com o caos. Essa falha momentânea de Judy, onde ela trata Nick com a mesma desconfiança que a sociedade impôs a ele, é o ponto baixo da narrativa. A separação temporária entre a dupla é dolorosa, pois ambos haviam construído uma ponte sobre o abismo de seus estereótipos. No entanto, é a reflexão solitária de Judy, o reconhecimento de que suas palavras causaram mais dano do que qualquer criminoso, que a impulsiona a consertar a amizade. O clímax, que se desenrola na exposição de Dawn Bellwether, a pequena e aparentemente inofensiva ovelha, é satisfatório porque revela que o verdadeiro mal não veste presas ou garras, mas sim a sede de poder e o ressentimento histórico. Bellwether, movida pela vingança contra séculos de domínio dos carnívoros, usou a ciência e o medo para reverter a ordem social. A prisão dela e a recuperação da ordem solidificam a parceria de Judy e Nick. Nick, que antes era apenas um sobrevivente cínico, agora abraça a vocação, não por um distintivo, mas pela lealdade e pelo senso de justiça que Judy o inspirou a cultivar. Ele se torna o epítome de que a história de alguém não define seu destino. E Judy, a coelha que ousou sonhar alto, finalmente encontra seu lugar. Não apenas como policial, mas como agente de mudança em uma cidade complexa e cheia de nuances. A ascensão de Judy Hopps ao posto de policial não foi apenas uma conquista profissional. Foi um ato de desafio contínuo contra a gravidade das expectativas. Ela não se contentou em apenas passar, mas em dominar as provas físicas e teóricas da academia, alimentada por uma visão quase utópica de isotopia, onde o lema "qualquer um pode ser qualquer coisa" não era uma piada, mas uma promessa sagrada. No entanto, a paisagem urbana, com seus arranha-céus imponentes projetados para espécies maiores, parecia projetada para diminuí-la. O chefe Bogo, um administrador cuja postura rígida parecia esculpida em granito, via em Judy não uma candidata promissora, mas um risco de relações públicas. Ele a colocou no estacionamento, uma analogia perfeita à sua percepção. Ela estava estacionada, não em movimento. É nesse limbo administrativo que a sombra de Nick Wilde paira. Nick não era apenas um trapaceiro. Ele era um artista da sobrevivência social. Um mestre em ler as fraquezas do sistema e explorá-las para seu próprio conforto.
Sua carreira, baseada em pequenos golpes e na exploração de lacunas regulatórias, era uma resposta defensiva ao trauma de sua juventude. O sonho de pertencer, esmagado pela humilhação na infância, transformou-se em um escudo de cinismo. Quando Judy o aborda, ele a enxerga com uma mistura de diversão condescendente e uma ponta de inveja pela sua fé inabalável. Ele a vê como uma presa ingênua pronta para ser explorada, mas ela persistentemente se recusa a ser mastigada. A investigação dos predadores desaparecidos injeta uma urgência febril na rotina de Judy. O prazo de 48 horas imposto por Bogo é um teste de fogo. A necessidade de Nick se torna evidente. Sua rede de contatos no submundo e seu conhecimento tácito de como os desfavorecidos operam são ferramentas que Judy, apesar de sua formação policial rígida, não possui. A chantagem, embora eticamente questionável por parte de Judy, sela a aliança. É um ato de desespero profissional que os força a se apoiarem mutuamente, trocando segredos e vulnerabilidades não ditas. A revelação do soro, o Amanhecer Negro, ou Night Howler, transforma o mistério de um caso de pessoas desaparecidas para uma crise de engenharia social e biológica. A tensão cresce à medida que a dupla se aprofunda nos segredos da cidade. Para Judy, testemunhar a transformação bestial dos predadores é um pesadelo pessoal, um eco de todos os medos que ela tentou superar com sua educação idealista. O momento de ruptura emocional ocorre quando Judy, sob pressão extrema e confrontada com um predador enfurecido, reage com um medo instintivo, revertendo para o estereótipo que ela sempre combateu. Ela acusa Nick, usando a linguagem do preconceito. Você não é diferente deles. Ferindo-o profundamente. Para Nick, que lutava para acreditar em sua própria capacidade de mudança, as palavras de Judy são mais corrosivas do que qualquer cuspe de uma multidão. A separação que se segue é preenchida por um vazio. Judy percebe que, ao tentar forçar a verdade, ela reforçou as barreiras que prometeu derrubar. Sua carreira, ela percebe, não pode ser construída sobre a mentira ou a manipulação de seu parceiro. O retorno de Judy, motivado por um sincero pedido de desculpas, e a compreensão de que o verdadeiro heroísmo envolve reconhecer e reparar os erros, reata o laço. A exposição final de Dawn Bellwether, a estrategista silenciosa, cuja bondade aparente escondia um rancor profundo e calculado contra a hegemonia dos predadores, é a purgação final do veneno da desconfiança da cidade. Bellwether não buscava a paz, mas a inversão da opressão, provando que o medo, quando institucionalizado, pode infectar qualquer espécie. Com o plano desvendado e a ordem restaurada, a vitória de Judy é completa. Mas é a de Nick que ressoa mais profundamente. Ao aceitar o convite para se tornar um oficial de verdade, ele não está apenas vestindo um uniforme, ele está abraçando a possibilidade de que a narrativa da raposa esperta e traiçoeira pode ser reescrita. Ele se torna a prova viva da inspiração que Judy sempre defendeu. Um predador que escolheu a integridade. A cidade de Zootopia, embora ainda imperfeita, avança, liderada por uma dupla improvável cuja parceria é a personificação da coexistência conquistada a duras penas. A reconciliação da cidade com a verdade traz consigo uma fase de reconstrução delicada, não apenas na infraestrutura física, mas nas fundações da confiança social. Judy Hopps, agora plenamente integrada ao departamento de polícia, enfrenta o desafio de ser uma agente de mudança em um ambiente que, apesar da crise resolvida, ainda murmura sobre o surto dos predadores. Seu sucesso inicial é ofuscado pela necessidade constante de provar que a polícia pode ser justa com todos. Ela se dedica a projetos comunitários, tentando curar as feridas deixadas pelo medo, induzido pelo soro, insistindo em patrulhas conjuntas com Nick, que visam desmistificar a imagem do predador como ameaça constante. Nick Wilde, por sua vez, transforma-se diante dos olhos de Zootopia. A transição de vigarista para oficial é gradual e cheia de nuances. Ele mantém sua sagacidade afiada, mas agora a aplica na análise de esquemas complexos e na desarticulação de preconceitos sutis. Sua experiência anterior como um excluído lhe confere uma empatia única com as espécies marginalizadas,
e ele frequentemente usa seu charme dissimulado para obter informações onde a abordagem formal de Judy falharia. Ele se inspira na ética de Judy para resistir à tentação de usar suas habilidades manipuladoras para ganhos rápidos, entendendo que sua nova carreira é um compromisso com algo maior que a mera sobrevivência. O uso do distintivo, para ele, é mais do que um símbolo de poder. É a validação de que ele é digno de confiança, uma validação que lhe foi negada na infância. O trabalho em conjunto de Judy e Nick se torna lendário. Eles formam uma unidade tática onde a idealização da coelha encontra o pragmatismo da raposa. Há momentos de tensão, é claro, onde o instinto de Judy de seguir o manual colide com a abordagem não ortodoxa de Nick. Mas esses conflitos sempre se resolvem em soluções mais eficazes. Eles entendem que a cidade precisa de ambos: da lei escrita e da lei compreendida em suas complexidades humanas, ou melhor, mamíferas. A dinâmica entre os dois transcende a mera parceria profissional. É uma irmandade forjada no fogo de uma conspiração, onde cada um viu o pior e o melhor do outro, e escolheu ficar. Zootopia percebe lentamente que o verdadeiro futuro não está em ignorar as diferenças entre predadores e presas, mas em construir pontes sobre elas, utilizando as habilidades únicas de cada um para o benefício coletivo. O sonho de Judy de um mundo onde todos podem ser tudo se torna mais tangível, impulsionado pela parceria improvável com a raposa que ela ousou confiar. A vida pós-crise em Zootopia impõe a Judy e Nick uma nova e contínua missão. Não apenas aplicar a lei, mas reeducar a própria cidade sobre o significado de coexistência. Judy, promovida e com um respeito conquistado a duras penas, assume o peso da responsabilidade moral. Ela se esforça para que seu idealismo não pareça ingênuo diante do cinismo residual de alguns colegas, como o próprio chefe Bogo, que, embora respeite os resultados, mantém uma guarda alta contra a coelha que ousou demais. Sua carreira se foca em desmantelar microagressões diárias, tentando provar que os instintos primários podem ser controlados pela civilidade. Uma batalha muito mais sutil do que caçar uma conspiradora. Nick, por outro lado, navega sua nova vida com uma graça irônica. Sua transição para a polícia é uma performance contínua. Ele usa seu antigo conhecimento dos becos e das mentiras para prever crimes antes que eles se concretizem, transformando sua esperteza de rua em inteligência investigativa de ponta. Ele se diverte com a ironia de estar agora do lado da lei, mas sua motivação é genuína. A lealdade a Judy e a satisfação de usar seu carisma para proteger, em vez de enganar. Ele ainda se refere a procedimentos policiais com um sarcasmo sutil, mas sua dedicação é inquestionável, especialmente quando se trata de proteger Judy de situações onde seu tamanho ou otimismo a tornam um alvo fácil. O relacionamento deles evolui para uma simbiose perfeita. Judy traz a integridade formal e o foco inabalável nos regulamentos. Nick traz a fluidez necessária para operar nas zonas cinzentas da metrópole. Eles se complementam como peças centrais de um quebra-cabeça social. Em patrulhas noturnas, enquanto Judy aponta os deveres e a importância da documentação correta, Nick oferece insights sobre a psicologia dos infratores, muitas vezes com anedotas pessoais que lembram a ambos o custo de serem rotulados. Ele explica, por exemplo, como um predador de baixa renda pode ser mais facilmente suspeito por um simples olhar atravessado do que um cidadão abastado. Essa parceria não é apenas sobre prevenir crimes, é sobre prevenir a repetição da história. Eles se tornam os embaixadores não oficiais da nova zootopia, constantemente lembrando à população que o preconceito é um veneno mais lento, mas igualmente destrutivo, que o soro químico. Judy, inspirada pela transformação de Nick, aprende a ser mais maleável, entendendo que a justiça nem sempre se encaixa em um manual. Nick, por sua vez, encontra um propósito estável, finalmente honrando a possibilidade que lhe foi negada anos atrás: a de ser um membro confiável da sociedade. A cada caso resolvido, a imagem de Zootopia como um lugar utópico se torna um pouco mais realista, sustentada pelo esforço diário de uma coelha determinada e a raposa que aprendeu a confiar. A vida na delegacia,
agora com a presença de Nick Wilde, assume um ritmo peculiar, uma dança constante entre a rigidez institucional e a necessidade de adaptação social. Judy Hopps, imersa em seus relatórios detalhados e na busca incessante por eficiência, tenta manter o controle sobre a forma como Nick interage com os procedimentos. Ela se sente responsável por polir a imagem de seu parceiro para o resto do departamento, garantindo que o brilho natural da raposa não seja interpretado como insubordinação. Há uma ternura subjacente em sua vigilância, pois ela sabe que cada erro de Nick pode ser usado por aqueles que ainda duvidam da validade de sua promoção e da sua própria decisão de confiar em um predador. Seu maior medo não é falhar em um caso, mas falhar em defender a fé que depositou em Nick. Nick, por sua vez, abraça o uniforme com um entusiasmo teatral, mas sua mente trabalha em um nível estratégico que poucos conseguem acompanhar. Ele usa o distintivo como um passe livre para áreas da cidade que antes lhe eram proibidas ou perigosas. Ele se tornou o especialista não oficial em compreensão predador-presa, muitas vezes sendo requisitado, de forma velada, por outros oficiais para intermediar situações tensas envolvendo mamíferos carnívoros desconfiados. Seu passado como vigarista se manifesta como uma capacidade quase telepática de antecipar a fraude e a desonestidade. Mas agora ele canaliza essa energia para capturar criminosos que realmente causam dano, e não apenas pequenos golpes de subsistência. Ele ainda provoca Judy sobre sua obsessão por cenouras orgânicas e seu perfeccionismo nos arquivos. Mas esses são os afetos de uma intimidade profunda, a linguagem de quem se entende além das palavras. O foco da dupla se volta para a estabilização da confiança pública, especialmente nas áreas mais segregadas de Zootopia, como Tundra Town e Sahara Square, onde os estereótipos ainda são a lei não escrita. Eles organizam sessões de diálogo comunitário, onde Judy, com sua voz clara e argumentos baseados em dados, fala sobre a lei, enquanto Nick utiliza narrativas vívidas e exemplos do seu próprio passado para ilustrar como os rótulos são perigosos. O sucesso de Nick nesse papel é notável. Ele consegue desarmar a raiva e o ressentimento com uma honestidade brutal e bem-humorada. Algo que a idealista Judy, por vezes, não consegue transmitir com a mesma eficácia direta. É nesses momentos que Judy sente uma gratidão avassaladora, vendo o homem que ela ajudou a libertar das suas próprias expectativas de predador se tornar um modelo de agente da lei. A evolução da carreira de ambos mostra que Zootopia não precisava apenas de um herói, mas de dois arquétipos complementares: a força moral inabalável e a inteligência flexível. Eles provam diariamente, através de pequenas vitórias e da manutenção de uma parceria funcional, que a verdadeira integração não é a ausência de diferenças, mas a celebração de como essas diferenças podem se unir para formar um sistema mais forte e mais justo. A coelha pequena e a raposa cínica se tornaram, para a cidade, a personificação da esperança trabalhada. Um lembrete constante de que reescrever uma história de vida, seja ela de uma coelha agricultora ou de uma raposa marginalizada, é o trabalho mais importante de todos. Apesar do sucesso estrondoso na resolução do caso Bellwether, a cidade nunca para de exigir novas provas de sua capacidade de manter a paz. Para Judy e Nick, isso se traduz em uma rotina intensa de gerenciamento de crises de imagem e conflitos interespécies de baixa intensidade que continuam a pipocar nas margens da harmonia aparente. O chefe Bogo, embora forçado a reconhecer a competência da dupla, mantém-se cauteloso. Ele insiste que Judy se concentre em patrulhas de rotina, temendo que sua inclinação para investigações complexas possa, a qualquer momento, desestabilizar a frágil ordem recém-estabelecida, especialmente após a histeria causada pelo soro dos amanheceres negros. Judy se vê, então, dividida entre o desejo de seguir as diretrizes e sua inata necessidade de justiça ativa. Ela começa a notar padrões sutis de discriminação que não se encaixam nos crimes óbvios que o departamento costuma registrar. São casos de negação de moradia para predadores em bairros específicos, ou de desconfiança excessiva em transações comerciais envolvendo mamíferos menores, que tentam se associar a grandes corporações de Zootopia. Ela traz esses dados para Nick, que reage com um misto de resignação e conhecimento sombrio.
Para Nick, essas barreiras sutis são o verdadeiro sistema que Bellwether tentou manipular. A exclusão social cotidiana que mina a moral de qualquer um rotulado como perigoso. A inspiração de Nick, que antes era focada em agradar Judy, agora se expande para uma defesa mais ampla dos marginalizados. Ele se torna o mestre em desvendar a burocracia que impede o progresso de outros animais com histórias semelhantes à sua. Sua carreira paralela, a de consultor não oficial para casos de injustiça sistêmica, muitas vezes o coloca em desacordo com as políticas mais rígidas do departamento, forçando Judy a mediar entre seu parceiro e o comando. Ela aprende que a aplicação da lei não é apenas sobre prender bandidos, mas sobre reescrever regulamentos obsoletos que perpetuam o preconceito herdado. Em um momento crucial, ao investigar um caso de difamação contra uma empresa de Tundra Town, Judy e Nick se deparam com a dificuldade de provar danos puramente emocionais ou sociais. Nick, lembrando-se de seu trauma de infância, articula com clareza a dor da invisibilidade social. Ele descreve para Judy como ser rotulado desde cedo impede um animal de sequer tentar sonhar com o topo. Essa vulnerabilidade compartilhada fortalece ainda mais a parceria. Judy percebe que para realmente realizar o sonho de qualquer um pode ser qualquer coisa, é preciso desmantelar não apenas os criminosos ativos, mas as estruturas mentais que os criam. A coelha idealista e a raposa cínica unem suas habilidades para lutar não apenas contra os vilões, mas contra o próprio tecido social que Zootopia se esforçava de forma imperfeita para superar. A luta de Judy e Nick contra as injustiças sutis da metrópole os leva a dar um ponto onde a distinção entre o trabalho policial oficial e o ativismo se torna tênue. A dupla percebe que as leis não escritas que regem as interações sociais são frequentemente mais opressivas do que os códigos penais. Judy, com sua formação impecável, tenta enquadrar esses atos de exclusão em categorias processuais, mas a resistência burocrática é grande. Ela descobre que, mesmo após a queda de Bellwether, o medo instintivo ainda dita muitas decisões administrativas, e ela, como coelha, ainda carrega um certo passe livre que Nick, como predador, nunca terá totalmente. Nick, sentindo essa disparidade, se torna o especialista em contornar as regras para alcançar o resultado moralmente correto. Ele desenvolve uma rede de informantes entre as espécies historicamente marginalizadas, aqueles que vivem nas sombras das grandes avenidas, usando sua antiga credibilidade de raposa da rua para obter informações que a polícia formal jamais conseguiria. Sua carreira se consolida na capacidade de unir a eficiência investigativa com a necessidade de reparação social. Ele não apenas resolve crimes, mas abre portas. Por exemplo, ao ajudar um grupo de suricatos a recuperar um investimento fraudado por um esquema de pirâmide direcionado a pequenas empresas, Nick usa sua persuasão para convencer os advogados da cidade a aceitar provas circunstanciais baseadas em seu conhecimento do submundo financeiro. Judy, inspirada pela abordagem multifacetada de Nick, começa a desenvolver sua própria flexibilidade. Ela aprende que, às vezes, ignorar um procedimento menor para garantir a justiça maior é a verdadeira coragem. Sua admiração por Nick cresce ao ver como ele usa seu carisma, antes uma arma de engano, como uma ferramenta de cura. Ele devolve à sociedade, com juros, o potencial que ele havia desperdiçado por anos. Em um jantar com a família Hobbs, onde o ceticismo inicial de seu pai sobre Nick ainda paira, Judy defende seu parceiro com uma eloquência que nunca usou em suas palestras na academia. Ela demonstra que a transformação de Nick é a prova viva de que a escolha individual supera o rótulo biológico. O ápice dessa fase de consolidação se dá quando eles são finalmente reconhecidos pelo prefeito Lionheart como os responsáveis por manter Zootopia não apenas segura, mas justa. A cerimônia é modesta, longe dos holofotes, mas significativa. Judy, ao receber uma placa de reconhecimento, olha para Nick, que está ao seu lado, com um sorriso que não é mais sarcástico, mas de genuíno orgulho. Ele, o ex-golpista, agora é o parceiro modelo. A cidade aos poucos começa a ver a dupla não como uma coelha e uma raposa, mas como a força motriz por trás da nova Zootopia. Um lugar onde o sonho de Judy pode, finalmente, começar a ser alcançado. Um passo de cada vez,
guiado pela desconfiança superada e pelo respeito conquistado. A consolidação da parceria entre Judy e Nick traz consigo uma nova camada de responsabilidade para ambos, a de serem modelos ativos para a nova geração de Zootopia. A cidade, ainda se recuperando do susto da ferocidade, volta seus olhos para a dupla, buscando neles a garantia de que o futuro será diferente do passado. Judy, agora uma policial sênior em espírito, mesmo com sua aparente juventude, assume um papel de mentora não oficial para os novos recrutas, especialmente os de pequeno porte. Ela insiste em sessões de treinamento que focam menos na força bruta e mais na inteligência emocional e na comunicação intercultural. Seu escritório não é mais apenas o lugar de arquivamento de multas, mas um centro de aconselhamento onde ela tenta incutir a crença de que o tamanho e a espécie não definem a competência. Nick, por sua vez, encontra seu nicho na desconstrução de estereótipos através da sátira e da realidade dura. Ele se tornou o mestre em quebrar a tensão em situações potencialmente explosivas, usando seu charme felino para desarmar suspeitos ou cidadãos assustados. Sua carreira policial é marcada por abordagens que beiram a teatralidade, mas que invariavelmente levam a confissões ou à revelação de verdades ocultas. O antigo cinismo se metamorfoseou em uma aguda percepção das vulnerabilidades humanas e mamíferas. Ele lê a hesitação no olhar de um rato ou a arrogância reprimida de um tigre, com a mesma facilidade com que lia a intenção de um turista antes de um golpe. Ele se deleita em ser o predador que ajuda a presa, invertendo a narrativa que tanto o aprisionou. O vínculo entre eles se aprofunda com a compreensão mútua de que a luta contra o preconceito é um ciclo interminável, não uma batalha singular. Houve um incidente onde um jovem gambá, inspirado pela ideia de que qualquer um pode ser qualquer coisa, tentou abrir uma startup de tecnologia de alto risco, mas foi repetidamente barrado por investidores que o associavam à cleptomania. Judy e Nick investigaram e descobriram que os documentos estavam sendo sutilmente sabotados por um concorrente. Um castor teimoso apegado a métodos antigos. Judy forneceu a base legal sólida, mas foi Nick quem conseguiu convencer o conselho de diretores, contando a história de como a ambição reprimida pode levar à estagnação de uma cidade inteira, comparando o conservadorismo financeiro à prisão que ele próprio sofreu. O sucesso contínuo da dupla cimenta seu lugar no panteão de Zootopia. Bogo, em raras demonstrações de afeto, permite que Nick dirija a viatura, um ato de confiança monumental. Judy, observando Nick ao volante, sente uma satisfação que supera a conquista de sua primeira multa. Ela não apenas se tornou policial. Ela ajudou a moldar um novo tipo de policial, um que entende que a justiça exige tanto a lei escrita quanto a compaixão e a habilidade de ver além da fachada. O sonho de Judy não é mais apenas alcançar o topo, mas garantir que o caminho até lá seja pavimentado com oportunidades genuínas para todos os mamíferos, independentemente da sua classificação evolutiva. Zootopia, finalmente, começa a respirar um ar mais puro, um ar onde a coelha e a raposa provaram que a colaboração entre opostos é a única forma de verdadeira evolução social. A vida em Zootopia entra em um ritmo de vigilância constante e celebração discreta. Judy e Nick, agora sinônimos de integridade policial, tornam-se figuras quase mitológicas para os cidadãos. A rotina da dupla é uma tapeçaria tecida com a formalidade da lei e a fluidez da rua. Judy se dedica a escrever novas diretrizes internas, pressionando por treinamentos obrigatórios sobre vieses inconscientes para todos os oficiais. Um esforço para institucionalizar a lição que ela mesma aprendeu da maneira mais difícil. Ela está focada em erradicar o preconceito dentro das próprias muralhas da delegacia, reconhecendo que a transformação externa só é sustentável se houver cura interna. Seu foco é tanto na prevenção de crimes, quanto na prevenção de futuras crises de identidade social. Nick, no entanto, é a estrela relutante da mídia. Ele odeia os flashes, mas entende seu valor. Sua habilidade de se comunicar com todas as castas sociais da cidade é incomparável.
Ele usa seu carisma recém-legitimado para obter informações valiosas de informantes que antes só confiavam nele por medo ou ganância. Ele se tornou o predador redimido que a cidade precisava para acreditar na superação de estereótipos. Sua maior satisfação é quando jovens predadores o abordam, não com pedidos de esquemas, mas com perguntas sobre como aplicar para a academia. Ele inspira de forma silenciosa e com um sorriso malicioso a ideia de que a inteligência e a astúcia podem ser virtudes, desde que direcionadas para um propósito maior. O relacionamento deles atinge uma maturidade onde a necessidade de explicar suas ações um ao outro se torna obsoleta. Há uma confiança mútua profunda. Quando Judy está sobrecarregada pela burocracia ou pelo peso de ter que ser perfeita, Nick assume o papel de âncora, lembrando-a com gentileza de que pequenos deslizes são humanos e que a perfeição é um fardo desnecessário. Ele a encoraja a ser mais assertiva, a não recuar diante da resistência de Bogo ou dos conselheiros municipais mais conservadores. Em contrapartida, quando Nick se sente tentado a usar sua velha lábia para acelerar um processo ou obter uma vantagem injusta, é o olhar firme e decepcionado de Judy que o puxa de volta à linha. Ela se tornou seu código de conduta moral. A maior realização, talvez, seja a mudança de Zootopia para além do controle policial. A cidade começa a refletir a parceria deles, uma coexistência que não ignora as diferenças, mas as celebra como fontes de força. Em um evento público onde Judy discursava sobre a importância da lei, um pequeno filhote de tigre levantou a pata, hesitante, e perguntou se os predadores seriam sempre vistos com suspeita. Nick, que estava ao lado de Judy, assumiu a palavra antes que ela pudesse formular uma resposta cautelosa. Ele olhou diretamente para o filhote e disse, com a voz grave e sincera: "Olhe para mim. Eu fui o pior tipo de raposa que você pode imaginar. E agora, eu te protejo. O que você vai ser depende de você, garoto. A cidade só pode te dar as ferramentas, mas a escolha é sua." A emoção no rosto de Judy era a prova de que o sonho havia se concretizado. Eles não estavam apenas mantendo a paz. Estavam ativamente construindo um futuro mais equitativo, um passo de cada vez, como a coelha e a raposa que mudaram o mundo. A fase de consolidação traz consigo uma responsabilidade inesperada, a de manter a chama da mudança acesa contra o fogo lento do esquecimento e da complacência. Judy Hopps, agora uma figura respeitada em Zootopia, sente o peso de ser a pioneira. Seu trabalho se estende além das fronteiras do departamento de polícia. Ela se torna uma embaixadora involuntária da integração, viajando para cidades vizinhas que observam Zootopia com ceticismo e esperança. Sua paixão, outrora focada em realizar seu sonho pessoal, agora se direciona para garantir que a história de superação de Nick Wilde se torne um modelo replicável, e não uma anomalia sortuda. Ela precisa provar que a aceitação sistêmica é possível, não apenas um acidente de destino. Nick Wilde, por sua vez, demonstra uma versatilidade surpreendente. Sua experiência anterior como um sobrevivente o torna um analista de risco social incomparável. Enquanto Judy foca em processos formais, Nick se concentra na desconstrução da mentalidade predadora que ainda alimenta o preconceito. Ele percebe que muitos predadores, habituados a viver à margem, sentem-se perdidos e desconfiados mesmo quando a porta da aceitação é aberta. Sua antiga carreira de golpes de oportunidade lhe deu um entendimento profundo de como a desesperança leva à má conduta. Ele começa a usar suas habilidades de persuasão para motivar predadores de baixa renda a buscar empregos formais, usando seu próprio distintivo como um escudo contra a suspeita inicial. Ele não apenas usa o charme para o bem, mas para reintroduzir indivíduos em um sistema que os havia rejeitado. A dinâmica entre eles se aprofunda com a criação de um programa de mentoria experimental dentro da polícia, focado em desmantelar o etarismo e o viés biológico nas avaliações de desempenho. Judy fornece a estrutura ética, enquanto Nick injeta a realidade crua das ruas. Em uma das primeiras sessões, um jovem guepardo questiona a Judy se ele jamais será visto como mais do que um velocista propenso a descontrole. Judy se prepara para citar estatísticas, mas Nick intervém.
relembrando o guepardo de que a velocidade dele, quando controlada, pode ser uma vantagem tática incomparável em perseguições, transformando o rótulo de predador em um atributo profissional valorizado. O prefeito Lionheart, agora mais cauteloso, mais aliviado com a estabilidade, passa a depender da dupla para aconselhamento em questões de diversidade complexa. Judy e Nick se tornam os árbitros silenciosos das tensões sociais da cidade. Eles entendem que a paz em Zootopia não é um estado permanente, mas um esforço diário, uma negociação contínua entre o instinto e a civilidade. A jornada deles, a coelha que acreditou no impossível e a raposa que aprendeu a se permitir acreditar, se transforma na metáfora duradoura de que o verdadeiro progresso em Zootopia exige que todos, predadores e presas, continuem desafiando as expectativas que a própria natureza e a história impuseram a eles. Eles provaram que a amizade verdadeira é o antídoto mais potente para qualquer veneno social. A longevidade da paz em Zootopia exige uma vigilância constante, que se manifesta em cada pequena interação. Judy e Nick não são mais apenas policiais. Eles são os arquitetos ativos de um novo tecido social. A rotina deles, embora repleta de casos convencionais, desde desentendimentos por estacionamento entre hipopótamos e elefantes, até o rastreamento de pequenos contrabandos, é constantemente permeada pela necessidade de reafirmar a confiança conquistada. Judy, a engenheira de procedimentos, agora utiliza sua influência para criar um protocolo de desescalada interespécies, um manual detalhado que tenta codificar a empatia que ela e Nick aprenderam a praticar intuitivamente. Ela se torna implacável contra qualquer sinal de condescendência dentro da corporação, vendo cada ato de microagressão como uma rachadura na fundação da utopia. Nick, por sua vez, transformou seu antigo talento para a leitura de intenções em uma forma de arte terapêutica. Ele se tornou o mestre em identificar a raiva latente, o ressentimento que predadores e presas guardam por décadas de segregação implícita. Sua abordagem é sempre pessoal. Quando se depara com um jovem crocodilo desempregado que recusa ajuda formal, alegando que a burocracia é só uma armadilha mais elaborada, Nick não o prende. Em vez disso, ele se senta, compartilha um café, ou algo mais forte, em seu tempo livre, e conta, sem rodeios, a história de sua própria humilhação infantil, descrevendo a sensação de ser descartado como irrelevante. Essa vulnerabilidade calculada, combinada com seu charme magnético, desarma o ceticismo do crocodilo de uma forma que a lógica fria de Judy jamais conseguiria. Ele usa a verdade do seu passado para forjar um futuro para os outros. A parceria atinge um nível quase telepático. Em campo, Judy observa a linguagem corporal sutil de Nick, sabendo exatamente quando sua máscara de sarcasmo está prestes a cair, para revelar o cansaço emocional de carregar o peso da redenção. Em uma noite fria, patrulhando Tundra Town, Judy nota a rigidez nos ombros de Nick. Ela não pergunta se ele está bem, ela simplesmente para o carro, desliga o motor e sugere um desvio para um dos antigos esconderijos de Nick, um café noturno escondido. Ali, longe dos holofotes e dos ouvidos atentos de Bogo, eles conversam sobre o que realmente significa ser aceito. Nick confessa que às vezes sente falta da simplicidade de ser apenas o espertinho, pois a constante necessidade de ser o bom predador é exaustiva. Judy o conforta não com elogios vazios, mas reconhecendo a dificuldade da sua jornada. Você não precisa ser um santo, Nick. Você só precisa ser você, mas com um distintivo. Essa compreensão mútua permite que eles enfrentem o próximo desafio. A candidatura de Judy para um cargo de liderança na prefeitura, visando influenciar as políticas de habitação e emprego de forma mais direta. Nick hesita inicialmente, temendo que a distância física dos patrulhamentos os separe, mas ele a apoia fervorosamente. Ele sabe que, se Judy puder mudar as regras do jogo, ele não precisará mais jogar contra o sistema, mas com ele, mas de uma maneira mais justa. A coelha que sonhava em ser policial, e a raposa que aprendeu a ter um propósito se tornam, juntas, a força motriz para uma zootopia, que finalmente começa a entender que a verdadeira segurança não reside em cercas ou leis rígidas, mas na coragem de duas criaturas improváveis de confiar uma na outra,
independentemente do que a natureza ou a sociedade lhes ditasse. A entrada de Judy Hopps na arena política, impulsionada pelo desejo de solidificar as reformas sociais, marca uma nova fronteira de conflito, o campo de batalha das narrativas públicas. Ela navega o ambiente da prefeitura com a mesma garra que demonstrou na academia. Mas agora, cada palavra é um tijolo ou uma mina em potencial. A oposição não vem apenas dos antigos tradicionalistas, como os leões mais velhos que temem perder status, mas também de facções mais radicais das presas, que veem em sua parceria com Nick a prova de uma simpatia perigosa com o antigo opressor. Judy sente o olhar acusatório de seus próprios apoiadores, e isso a força a articular sua visão de isotopia, não mais como um sonho pessoal, mas como uma política de Estado. Nick Wilde, com a ausência tática de Judy nas ruas, assume um papel de embaixador de campo não oficial. Ele preenche o vácuo deixado pela policial, mantendo a presença da força da lei visível e acessível, especialmente nos bairros mais céticos. Sua popularidade entre os predadores mais jovens explode. Ele é a prova de que a astúcia pode ser canalizada para o sucesso legítimo. No entanto, essa visibilidade cobra seu preço. Nick começa a sentir o peso da expectativa. Ele não pode mais escorregar, nem um centímetro. Um erro, um retorno ao velho hábito de enganar para obter uma vantagem, seria a arma perfeita para sabotar a campanha de Judy e desmantelar toda a confiança que construíram. Ele passa a lidar com uma vigilância interna rigorosa, uma paranoia silenciosa de que seu passado está sempre à espreita, pronto para se manifestar na primeira fenda de exaustão. A tensão entre a retidão de Judy e a adaptabilidade de Nick atinge um ponto de ebulição durante uma investigação de corrupção que atinge o financiamento de programas de integração. Judy insiste em seguir o rito processual. Mandados, depoimentos formais, coleta meticulosa de evidências digitais. Nick, no entanto, detecta que os envolvidos estão sendo alertados por um vazamento interno na polícia. Possivelmente alguém do círculo de Bogo que ainda desconfiava da mudança radical. Nick sugere uma abordagem wild, um encontro não oficial com um dos suspeitos sob um pretexto falso, para forçar uma confissão antes que as provas sejam destruídas. Judy fica furiosa. Não podemos simplesmente ignorar a lei, Nick. É exatamente isso que estávamos tentando consertar. Ela o acusa, com uma ponta de medo, de estar voltando a ser o artista da rua, de colocar a emoção acima da ordem. A raposa se afasta, magoado pela acusação, pois ele estava tentando proteger a integridade da investigação, mesmo que por meios não convencionais. Às vezes, Judy, ele responde, com a voz baixa e cortante. O rito formal é a arma preferida dos corruptos. Você está lutando com um manual contra quem está reescrevendo o livro inteiro. Eu faço o que precisa ser feito, porque você não pode se sujar agora. O impasse é resolvido quando Nick, sem o conhecimento de Judy, executa seu plano com perfeição letal, obtendo a prova crucial. Ao retornar, ele não se vangloria. Ele apenas entrega o disco rígido criptografado a Judy, com um olhar de cansaço. A verdade saiu, coelha. Não importa como. Judy, ao analisar a evidência irrefutável, sente um misto de alívio e profunda tristeza. Ela percebe que sua necessidade de ordem pode, inadvertidamente, paralisar a justiça em um sistema que ela ainda não conseguiu reformar completamente. A confiança deles agora exige não apenas aceitação mútua, mas a aceitação de que, para vencer a guerra, eles precisam, ocasionalmente, lutar com armas diferentes. A parceria se reafirma não na concordância, mas no respeito pelas táticas distintas que ambos usam para proteger o mesmo ideal. A jornada de Judy Hopps, uma coelha sonhadora vinda da pacata cidadezinha de Bunnyborough, para a metrópole vibrante e complexa de Zootopia, serve como um espelho multifacetado das ambições humanas e das tensões sociais contemporâneas. Sua determinação em se tornar a primeira oficial de polícia coelha, desafiando não apenas a infraestrutura física da cidade, mas também os preconceitos arraigados em sua própria comunidade e nas instituições de poder, estabelece o motor narrativo do filme. A formação na academia de polícia,
onde sua agilidade e inteligência superam as expectativas baseadas em seu porte, ilustra a persistência em desmantelar estereótipos, um tema central que ressoa profundamente com a experiência de minorias em qualquer campo, dominado por arquétipos estabelecidos. Ao chegar em Zootopia, a idealização de Judy collide brutalmente com a realidade fria do serviço. A designação para a patrulha de estacionamento, um limbo burocrático destinado a desestimular novatos, é o primeiro teste de fogo. É aqui que ela encontra Nick Wilde, a raposa carismática, cínica e mestre da sobrevivência urbana. A trajetória profissional de Nick é um estudo de caso fascinante sobre o impacto do preconceito sistêmico. Sua tentativa infantil de ingressar nos escoteiros miracúpidos, sabotada pela desconfiança imediata de seus pares predadores, moldou sua visão de mundo. Se a sociedade espera que ele seja um vigarista, por que não abraçar o papel? Ele internalizou o rótulo de predador astuto, transformando a desconfiança alheia em seu capital profissional. A parceria forçada entre a idealista policial e o vigarista experiente é o veículo pelo qual o filme explora a dicotomia entre predador e presa. O mistério dos mamíferos desaparecidos, inicialmente tratado pela chefe Bogo como um caso menor envolvendo a população de presas, rapidamente se revela um problema de ordem social muito mais profundo. Judy, ao assumir o caso contra as ordens, demonstra uma ética de trabalho implacável, herdada talvez da ética agrícola de sua família, onde o trabalho árduo sempre traz colheita. A investigação os leva a navegar pelas diversas zonas climáticas de Zootopia, um feito de design de mundo que simboliza a segregação e a coexistência forçada. Desde a Tundra Town, fria e isolada, até Sahara Square, o luxo do capital, e o distrito Little Rodentia, a base populacional dos pequenos, cada nicho reflete uma faceta da sociedade estratificada. O momento crucial ocorre quando Judy, sob pressão para resolver o caso rapidamente, utiliza uma coletiva de imprensa para declarar publicamente que os predadores estão biologicamente predispostos à selvageria. Essa declaração, motivada pelo desejo de tranquilizar a população de presas, torna-se o catalisador da crise social. A reação imediata é um retrocesso social visível. O medo se manifesta em pânico de mercado, em boicotes e na reinstauração de barreiras sociais não oficiais. Judy percebe com dor que suas palavras, mesmo ditas com a melhor das intenções, perpetuaram o mesmo ciclo de preconceito que ela jurou combater. É a realização de que a estrutura da narrativa social é mais poderosa do que a intenção individual. O clímax da trama revela a verdadeira ameaça. O soro que induz a um estado de selvageria degenerada, administrado pela doutora Belvedere, a ovelha vice-prefeita. A motivação de Belvedere não é puramente maléfica, mas sim uma resposta vingativa ao histórico de opressão das presas. Ela manipula o medo existente para consolidar o poder, provando que a tirania pode surgir não apenas dos predadores óbvios, mas também daqueles que se colocam como vítimas. O resgate final de Nick, que se torna um alvo após ser infectado, cimenta a redenção de ambos. Judy precisa da ajuda de Nick, o especialista em manipulação e esquemas, para limpar seu nome e desmascarar Belvedere. Nick, por sua vez, permite-se confiar e aceitar o sacrifício de sua postura cínica, em prol de uma causa maior, aceitando o reconhecimento de Judy sobre seu valor intrínseco, não apenas sua utilidade. A resolução do filme, com a prisão de Belvedere e a restauração da ordem, não é um final simplista. É um reconhecimento de que a convivência em Zootopia, e na sociedade em geral, requer um esforço contínuo para ver além dos rótulos superficiais. A promoção de Judy a detetive, ao lado de Nick, simboliza uma nova era na força policial, uma que valoriza a diversidade de experiências e reconhece que o caráter reside na escolha, e não na biologia ou na estatística. A metáfora é clara. A superação do preconceito exige não apenas a mudança das leis, mas a reescrita da narrativa pessoal e coletiva. A transformação de Judy Hopps, de sonhadora idealista para detetive cética, mas resiliente, é espelhada pela complexa evolução de Nick Wilde. O ceticismo inicial de Nick não era apenas uma atitude.
Era um mecanismo de defesa forjado em anos de microagressões e oportunidades negadas. Vê-lo, inicialmente, manipular turistas com a venda de picolés de lama, não era apenas um ato de trapaça, mas uma performance calculada para maximizar seus ganhos em um sistema que nunca lhe ofereceu um caminho justo. Sua memória da tentativa fracassada de se juntar aos escoteiros, onde as tiras no focinho, impostas como símbolo de desconfiança, o fizeram chorar em silêncio, é o cerne de sua filosofia de vida. Se o mundo insiste em ver a raposa como um predador traiçoeiro, ele governará o território da trapaça melhor do que qualquer um. A química entre Judy e Nick floresce precisamente porque eles se forçam a ver além das categorias biológicas. Judy, com sua energia inesgotável, começa a apreciar a inteligência tática de Nick, a maneira como ele lê as pessoas, ou neste caso, as espécies, e navega pelas regras não escritas da cidade. Nick, por outro lado, é constantemente confrontado com a pureza de intenção de Judy. Ele nunca viu alguém se esforçar tanto para ser bom sem um ganho imediato aparente. Quando Judy é forçada a admitir seu erro após a coletiva de imprensa desastrosa, sua vulnerabilidade desarma Nick mais do que qualquer demonstração de bravura. A tristeza genuína em seus olhos ao reconhecer que ela infligiu dor a Nick e à comunidade predadora, validando o cinismo dele, é um momento de verdadeira catarse narrativa. A exploração dos bairros também revela camadas de status social. O acesso de Judy a Little Rodentia, a área densamente povoada por presas pequenas, expõe a infraestrutura física da disparidade. Prédios adaptados apenas para roedores, ruas projetadas para seu tamanho, ilustrando como a cidade, apesar de sua promessa de integração, foi construída por e para os mais fortes, os mamíferos de porte médio. A visita a Mr. Big, o musaranho-chefe do crime organizado, é um ponto de virada, pois demonstra que o poder e a influência não residem apenas na polícia ou na política, mas em redes complexas de favores e lealdade, algo que Nick entende instintivamente e Judy deve aprender rapidamente. O plano de Bellwether, a Dra. Bellwether, a ovelha que se torna a grande vilã, é um estudo sobre como o ressentimento reprimido pode se transformar em fascismo. Sua aversão aos predadores não é apenas medo, é a inveja de poder, disfarçada de autopreservação. Ela usa a biologia como justificativa, invertendo a narrativa. Se os predadores são geneticamente propensos à violência, as presas devem tomar medidas drásticas para garantir sua segurança, mesmo que isso signifique desumanizar os predadores e, ironicamente, agir de maneira predadora elas mesmas. O soro da selvageria é a materialização da histeria coletiva, a prova de que o medo, quando injetado na corrente sanguínea da opinião pública, é um agente de caos mais potente do que qualquer arma física. O clímax, com Judy e Nick se infiltrando na estação de trem para impedir a dispersão em massa do soro, é uma orquestração de suas habilidades combinadas. Judy usa sua agilidade e conhecimento das regras policiais, mesmo que ela as tenha quebrado para chegar lá, enquanto Nick utiliza sua familiaridade com o submundo e a manipulação sutil para enganar os guardas. Quando Nick é infectado e se volta contra Judy, a reação dela é puramente instintiva. Ela não o ataca, mas o abraça, oferecendo consolo e reafirmação de sua amizade em meio à degeneração biológica. Este ato de amor e aceitação incondicional é o que quebra o efeito do soro, um triunfo emocional sobre a premissa biológica que Bellwether tentava impor. A amizade deles se torna a cura, provando que a conexão forjada pelo respeito mútuo é mais forte do que qualquer veneno social ou químico. Zootopia, no final, não é salva por uma nova lei, mas pela redefinição pessoal que Judy e Nick alcançam um com o outro. A resolução do conflito em Zootopia ressoa com a dificuldade intrínseca de manter a integridade pessoal quando confrontado com sistemas opressivos. O sacrifício emocional de Judy ao admitir publicamente seu erro, rejeitando a conveniência do bode expiatório, é o ponto de virada ético do filme. Ela aprende que a verdadeira liderança não reside em culpar o outro, mas em assumir a responsabilidade pelas próprias falhas de julgamento, especialmente quando essas falhas amplificam a dor de grupos marginalizados.
Seu retorno a Bunnyborough não é uma fuga, mas uma reorientação, onde ela reconhece que sua força como policial vem da sua origem, não apesar dela, desde que ela aplique essa força com consciência social. A relação de Nick Wilde com o sistema se torna mais matizada. Quando Judy o convida a se juntar a ela como parceiro oficial, a hesitação inicial de Nick é palpável. Ele não confia na instituição que o rejeitou repetidamente. Aceitar o distintivo é um ato de fé, não apenas em Judy, mas na possibilidade de que as estruturas de poder possam, de fato, ser reformadas por dentro. Sua expressão ao vestir o uniforme pela primeira vez é uma mistura complexa de orgulho e ironia contida. Ele se tornou a raposa policial, o paradoxo ambulante, aceitando a formalidade do poder para redefinir o que significa ser um predador no serviço público. O sucesso deles como dupla reside na complementaridade de suas habilidades. Judy traz a diligência metódica, a adesão aos procedimentos, mesmo quando ela os dobra, e uma fé inabalável na possibilidade de justiça. Nick fornece a inteligência de rua, a capacidade de prever a desonestidade e a compreensão das dinâmicas ocultas do poder. Ele é a sombra necessária à luz de Judy. Enquanto ela vê o mundo em termos de certo e errado idealizados, ele o vê em termos de custo e benefício prático, forçando-a a um realismo essencial para operar na complexidade da metrópole. A sátira social se aprofunda na forma como Zootopia trata seus cidadãos mais vulneráveis. O distrito Little Rodentia, com suas avenidas estreitas e edifícios que parecem ter sido projetados para serem facilmente negligenciados, é uma representação clara da infraestrutura que reflete e perpetua a desigualdade de classe. Os pequenos animais, embora fisicamente seguros dos predadores, estão à margem da influência e do poder da cidade. A cooperação entre Judy e Nick com Mr. Big, apesar de ele ser um criminoso, sublinha a ideia de que a ordem social é mantida por uma teia de interesses, e a lei formal é apenas uma das muitas ferramentas de controle. A mensagem final do filme transcende a simples tolerância. Ela exige empatia ativa. Judy Hopps não apenas provou que coelhos podem ser policiais. Ela provou que a mudança social duradoura exige que aqueles que detêm o poder questionem ativamente seus próprios vieses internalizados. A imagem final de Judy e Nick patrulhando juntos, um predador e uma presa, não é apenas um final feliz. É um manifesto visual de que a identidade social construída é maleável, e que no fim, as escolhas individuais de confiança e colaboração são o único antídoto real contra o tribalismo. A permanência de Judy e Nick na força policial como parceiros oficiais rapidamente se torna um teste constante da nova normalidade que eles ajudaram a estabelecer. A aceitação pública da dupla é, contudo, desigual. Para muitas presas, especialmente aquelas que se sentiram validadas pelo discurso inicial de Judy, a parceria é vista como um passo revolucionário. No entanto, para uma parcela significativa dos predadores, a ascensão de Nick Wilde, um ex-golpista, a uma posição de autoridade oficial, é vista com desconfiança e ressentimento, ecoando o ceticismo que inicialmente moldou a personalidade de Nick. A rotina policial, que antes era o objetivo final de Judy, revela-se cheia de novas armadilhas burocráticas e políticas. Pequenos incidentes de discriminação sutil surgem. Parceiros que evitam fazer duplas com Nick em situações tensas. Relatórios que são revisados com um escrutínio desproporcionalmente maior quando assinados por ele. Ou a relutância de certas comunidades em cooperar com o raposo que virou a casaca. Judy, agora com um senso aguçado de responsabilidade, atua como defensora feroz de Nick, usando sua própria credibilidade recém-conquistada para garantir que ele receba o devido respeito profissional. Ela entende que a luta contra o preconceito não termina com a prisão do grande vilão. Ela se manifesta nas microagressões diárias. Nick, por sua vez, aborda seu novo papel com um pragmatismo irônico. Ele domina o sistema de dentro, utilizando seu conhecimento íntimo das áreas cinzentas da cidade para resolver casos que a abordagem puramente legalista de Judy não conseguiria acessar. Ele desenvolve um talento especial para desarmar situações tensas entre predadores e presas, através de um diálogo que mistura a linguagem da rua com o jargão policial,
muitas vezes fazendo as partes perceberem a absurdidade de seus próprios vieses. Sua capacidade de transitar entre o mundo formal e o informal torna-o indispensável, mas também o mantém perpetuamente em um estado de equilíbrio precário entre a aceitação e a suspeita. Um arco narrativo sutil se desenvolve em torno da pressão institucional sobre Judy, para que ela se torne um modelo exemplar da presa bem-sucedida. Ela é constantemente solicitada para discursos e aparições públicas, onde se espera que ela reitere a mensagem de que todos podem alcançar seus sonhos se trabalharem duro. Essa pressão a afasta, paradoxalmente, do trabalho de rua que ela ama. Ela se vê presa entre ser uma policial eficaz e um símbolo político, um dilema que espelha a dificuldade de figuras públicas de minorias em simplesmente existir sem serem constantemente interpretadas como mensagens. A dinâmica com o chefe Bogo evolui de uma relação estritamente hierárquica para um respeito relutante, mas genuíno. Bogo, um búfalo que valoriza a ordem acima de tudo, inicialmente via Judy e Nick como fontes de complicação. No entanto, os resultados que eles entregam, frequentemente alcançados por métodos não convencionais, forçam Bogo a adaptar sua visão de liderança. Ele começa a reconhecer que a eficácia policial moderna exige mais do que força bruta ou adesão cega ao manual. Exige a inteligência de rua que Nick possui e a integridade moral que Judy traz. Essa aceitação institucional sutil é, talvez, a vitória mais duradoura do filme sobre os preconceitos estruturais da cidade. A parceria se estabelece não como uma exceção tolerada, mas como o novo padrão operacional. A tensão contínua entre o idealismo de Judy e o pragmatismo de Nick se manifesta em novas disputas sobre a aplicação da lei. Em um caso envolvendo disputas territoriais entre um grupo de castores construtores e uma comunidade de pássaros, que exige maior acesso a áreas arborizadas, Judy inicialmente tenta mediar com base em regulamentos de zoneamento e direitos de propriedade. Ela se concentra na legalidade estrita. Nick, entretanto, percebe rapidamente que a raiz do conflito reside em um antigo acordo de cavalheiros, que foi ignorado com a chegada de novas empresas de desenvolvimento. Um acordo que ele descobre através de contatos no submundo da construção. A frustração de Judy surge quando ela percebe que a justiça legal nem sempre coincide com a equidade social. Ela se sente impotente diante de como as regras podem ser manipuladas por aqueles com mais influência ou conhecimento das entrelinhas. É neste ponto que ela precisa confiar completamente na capacidade de Nick de operar fora do escopo oficial, pedindo-lhe que use seus antigos contatos para obter informações cruciais, sem deixar um rastro que comprometa a integridade do departamento. Essa dependência mútua força Judy a confrontar a ideia de que a pureza ética absoluta é um luxo que ela não pode pagar se quiser ser efetiva na complexidade de Zootopia. Nick, por sua vez, enfrenta um teste interno de sua própria reabilitação. Em uma investigação sobre desvio de fundos destinados a programas sociais para presas menores, ele se depara com um dos seus antigos parceiros de golpe, um texugo chamado Finnick. A tentação de voltar a um esquema rápido e lucrativo com Finnick é sutil, mas presente. Nick tem que escolher ativamente entre o caminho mais fácil, que confirmaria o estereótipo de que ele nunca mudaria, e o caminho mais árduo de provar seu valor institucionalmente. Sua recusa a Finnick, embora cheia de um afeto nostálgico pela vida anterior, é um marco decisivo em sua jornada de autodefinição. Ele não está mais agindo para sobreviver à desconfiança. Está agindo para construir algo. A influência de Judy se expande para além da delegacia. Sua popularidade como símbolo de progresso a coloca em situações onde ela é solicitada a aconselhar sobre políticas públicas. Ela começa a advogar por reformas na infraestrutura de Little Rodentia, argumentando que a segregação física contribui para a segregação social. Ao fazer isso, ela se alinha com ativistas das presas que foram silenciados durante a crise da selvageria. Essa nova faceta de sua carreira como defensora da equidade arquitetônica mostra que a mudança real requer mais do que apenas prender criminosos. Requer a reconstrução das fundações físicas da cidade. A narrativa reforça que a aceitação é um processo bidirecional. Enquanto a cidade se acostuma com a imagem de Nick Wilde, o detetive raposa,
Judy precisa se acostumar com a ideia de que a perfeição moral é inatingível, e que, em muitos casos, a melhor maneira de fazer o bem é se sujar um pouco, algo que Nick sempre soube. O parceiro ensina à coelha a arte da negociação moral, enquanto a coelha ensina à raposa o valor da confiança inabalável, cimentando uma parceria que não é apenas eficiente, mas fundamentalmente transformadora para ambos e para a própria estrutura de Zootopia. A consolidação da parceria entre Judy e Nick traz consigo a necessidade de redefinir o conceito de território dentro de Zootopia. Se antes a cidade era dividida explicitamente por zonas climáticas e tamanhos de mamíferos, agora a verdadeira fronteira é a confiança mútua entre os cidadãos e as instituições. Judy, cada vez mais envolvida em questões políticas e de infraestrutura, percebe que a segregação física de Little Rodentia não é apenas um problema de engenharia, mas um sintoma de poder político concentrado. Sua insistência em conseguir financiamento para melhorias de acessibilidade e segurança na área dos pequenos mamíferos encontra resistência nos conselhos da cidade, dominados por espécies de médio porte que veem esses investimentos como desnecessários, dado o baixo perfil de criminalidade, ou melhor, a baixa visibilidade dos problemas nessa região. Neste cenário, a habilidade de Nick em interagir com as esferas não oficiais torna-se crucial. Ele utiliza seus antigos contatos, não para aplicar golpes, mas para obter informações sobre os bastidores do lobby político. Descobre-se que certos membros do conselho estão desviando fundos destinados à manutenção das infraestruturas antigas, garantindo que as áreas mais populosas e influentes sejam sempre priorizadas. Nick, com seu charme predador e conhecimento das táticas de barganha obscuras, consegue extrair depoimentos e documentos que Judy jamais obteria através dos canais oficiais da polícia, provando que a eficácia por vezes reside na capacidade de desafiar as regras do jogo institucional. O relacionamento com o chefe Bogo atinge um ponto de inflexão quando ele é forçado a defender a dupla de ataques políticos diretos. Um artigo de opinião inflamado, publicado por um veículo de mídia de propriedade de um texugo conservador, que se opôs à reintegração dos predadores na sociedade, acusa Judy de ser ingênua e Nick de ser um lobo em pele de cordeiro, alegando que a promoção deles é um risco à segurança pública. Bogo, ao invés de ceder à pressão, usa sua autoridade para restringir a liberdade de imprensa sobre os assuntos internos da delegacia, demonstrando uma nova lealdade à competência acima do preconceito biológico implícito. Este ato de Bogo é um reconhecimento silencioso de que a ordem só pode ser mantida com a inclusão de todos os talentos disponíveis. Para Nick, a maior dificuldade não é a desconfiança externa, mas a autoconfiança interna. O uniforme, embora aceito, ainda parece pesado. Ele constantemente teme o deslize, o momento em que seu instinto predatório de solução rápida e desonesta possa prevalecer sobre o dever. Em uma situação de alto estresse durante uma perseguição, onde ele precisa escolher entre danificar seriamente um veículo pertencente a uma presa para capturar um criminoso, ou arriscar a fuga, Nick hesita por uma fração de segundo. Judy percebe essa hesitação, não como covardia, mas como um medo paralisante de causar dano não intencional, um trauma de sua vida anterior. Ela o tranquiliza, não com palavras, mas com a confiança implícita de que, se ele errar, ela estará lá para cobrir, espelhando o apoio que ele lhe deu em momentos de fracasso. Essa troca contínua de apoio mútuo cimenta a ideia de que a superação do preconceito é um ato contínuo de serviço um ao outro. A amizade deles se torna o microcosmo funcional de Zootopia. Imperfeita, complexa, mas fundamentalmente dedicada à busca da justiça. A ascensão política não oficial de Judy Hopps, como defensora das minorias negligenciadas, gradualmente a força a se afastar do trabalho de patrulha diária que ela tanto anseia. Sua agenda se enche de reuniões com urbanistas, comitês de ética e sessões de escuta pública. Todas focadas em como tornar Zootopia verdadeiramente habitável para todas as espécies, não apenas para aquelas que se encaixam no centro do espectro social. Essa transição a coloca em um novo tipo de confronto, menos dramático que a crise da selvageria, mas igualmente exaustivo: o tédio da reforma estrutural.
ela precisa lutar contra a inércia burocrática, onde as velhas práticas e os orçamentos fixos conspiram para manter o status quo. Nick, vendo sua parceira se perder nas minúcias da política de planejamento, assume progressivamente o papel de detetive de linha de frente. Ele se torna a interface entre a delegacia e a realidade das ruas, muitas vezes, resolvendo pequenos crimes que, somados, revelam os pontos de pressão social que Judy tenta consertar nos gabinetes. Seu domínio em interrogar suspeitos predadores, usando uma combinação de empatia irônica e ameaça velada, garante altas taxas de resolução de casos. Ele se sente mais à vontade nas sombras do poder não oficial, encontrando satisfação em desmantelar esquemas menores de corrupção que afetam diretamente a vida dos cidadãos comuns, enquanto Judy se ocupa das grandes narrativas. O filme explora sutilmente o custo da visibilidade. Judy, ao se tornar o rosto da mudança, está constantemente sob o microscópio. Sua decisão de não ter filhotes tão cedo, focada em sua carreira, é sutilmente questionada por vizinhas mais tradicionais, como sua mãe, que representam a pressão social para que as mulheres, mesmo as bem-sucedidas, voltem ao papel reprodutivo esperado. Essa pressão interna se soma à externa, forçando Judy a defender continuamente suas escolhas de vida. Um fardo que Nick, por ser um homem solteiro com um passado notório, nunca enfrenta na mesma intensidade. O ponto de virada na reforma ocorre quando Judy e Nick se unem para desmantelar o cartel de sonegação de impostos, operado por uma rede de lontras financeiras que exploravam a falta de conhecimento contábil dos pequenos mamíferos de Little Rodentia. A solução para este caso não vem de uma perseguição a alta velocidade, mas de uma auditoria minuciosa, onde a atenção de Judy aos detalhes, antes vista como obsessão coelha, se mostra vital. Nick, no entanto, é quem consegue obter a prova-chave, um servidor escondido em um porão, acessível apenas através de um túnel de ventilação que ele, devido ao seu porte e agilidade, habilidades antes depreciadas como raposas espertas, consegue navegar. A vitória neste caso de colarinho branco reforça a lição central. A verdadeira justiça em Zootopia exige uma combinação de ética institucional, Judy, e fluidez moral, Nick. A cidade aprende a aceitar que a ordem não é mantida apenas por aqueles que seguem cegamente as regras, mas também por aqueles que entendem como elas podem ser contornadas ou subvertidas para um bem maior. A promoção de Nick não é apenas um reconhecimento de sua competência como policial, mas a validação de que a experiência de vida, fora dos muros da academia, é um recurso indispensável para uma metrópole tão diversificada e imperfeita quanto Zootopia. Eles se tornam a personificação da síntese. A lei aplicada com o coração e a compaixão temperada pela realidade das ruas. A evolução do relacionamento entre Judy e Nick, agora formalizado em uma parceria de investigação, reflete a própria evolução de Zootopia. Um processo contínuo de ajuste e redefinição de papéis. O sucesso em desmantelar o esquema das lontras financeiras marca um momento onde a comunidade começa a aceitar que a competência pode vir de fontes improváveis. No entanto, essa aceitação ainda é frágil, dependendo da performance impecável da dupla. Qualquer erro será amplificado e usado pelas facções mais conservadoras da cidade para minar o progresso da inclusão. Judy, ao se tornar uma figura pública, precisa navegar a delicada política de se distanciar de sua antiga imagem de salvadora ingênua, sem parecer ingrata ou arrogante. Ela começa a delegar com mais confiança, confiando a Nick a responsabilidade de treinar os novos recrutas que chegam, especialmente aqueles de espécies pequenas ou historicamente marginalizadas. Ela ensina a eles a importância da documentação e da ética formal, enquanto Nick complementa o treinamento com lições práticas sobre como identificar mentiras e ler as intenções não ditas, uma habilidade essencial que ele desenvolveu como mecanismo de autodefesa na rua. O que antes era o cinismo de Nick torna-se uma ferramenta de policiamento preventivo sob a tutela de Judy. O lar de Judy em Bunnyborough, visitado esporadicamente, continua a ser um lembrete de suas raízes e das expectativas de sua família. Os pais de Judy expressam orgulho, mas com uma reserva sutil sobre o estilo de vida de Nick. A ideia de um coelho de alto desempenho ter como melhor amigo e parceiro uma raposa,
um predador carismático, ainda causa desconforto em sua família rural, que vê o mundo em termos mais binários de presa e predador. Essa tensão doméstica espelha a tensão maior na cidade, a dificuldade de integrar a complexidade pessoal com a simplicidade ideológica esperada pela comunidade de origem. Nick, por sua vez, demonstra uma crescente aversão a retornar aos velhos hábitos. Quando Finnick, o ex-parceiro de golpes, reaparece alegando precisar de ajuda urgente com dívidas de jogo, a atração pelo caminho fácil é tentadora. Nick se sente pressionado a ajudar, pois o laço de lealdade antiga é forte. Contudo, em vez de elaborar um novo esquema de fraude, Nick usa seus conhecimentos de mercado negro para negociar a dívida de Finnick com um agiota rinoceronte, garantindo que Finnick permaneça livre, mas sob vigilância, e forçando-o a considerar um emprego honesto em logística. Este ato mostra que Nick não está apenas seguindo as regras de Judy. Ele está reescrevendo seu próprio código de honra, integrando lealdade com responsabilidade cívica. A parceria atinge seu auge de sinergia quando eles investigam um caso de desaparecimento em Zootopia Central, que inicialmente parece ser um sequestro comum. A investigação, no entanto, revela uma conspiração de tráfico de animais exóticos, explorando as zonas fronteiriças entre os distritos selvagens, controlados por animais não mamíferos, como répteis e aves, que foram historicamente deixados à margem da lei estabelecida pelos mamíferos. Este novo desafio força Judy e Nick a reconhecerem que o preconceito em Zootopia não é apenas entre predadores e presas, mas uma hierarquia de espécies baseada na biologia e no nível de civilização percebido. Para resolver este caso, eles precisam da ajuda de um abutre experiente em voo e navegação aérea. Um indivíduo que inicialmente os despreza por serem mamíferos obcecados por regras terrestres. A necessidade de cooperação transcende mais uma vez as categorias biológicas estabelecidas, solidificando a mensagem de que Zootopia só pode prosperar através do respeito à diversidade em todas as suas formas. A incursão no tráfico de animais exóticos, que envolve predadores e presas não mamíferas, força Judy e Nick a confrontar as limitações de sua própria compreensão da estratificação social de Zootopia. O abutre aviador, que reluta em colaborar, representa uma facção que se sente marginalizada pelo próprio sistema que Judy e Nick juraram proteger. Um sistema historicamente centrado nos mamíferos. Este novo vilão, um crocodilo de alto escalão com conexões na política do submundo, personifica a ideia de que o poder e a exploração podem se manifestar em qualquer grupo, desde que haja uma estrutura de oportunidade para isso. A relutância do abutre em confiar em mamíferos se baseia em séculos de negligência de suas comunidades, o que exige de Judy uma humildade ainda maior. Ela deve abandonar a presunção de que sua experiência na delegacia é suficiente e, em vez disso, ouvir atentamente a perspectiva da ave sobre como as leis de trânsito aéreo e os direitos de voo afetam seu povo. Nick, surpreendentemente, estabelece um vínculo mais rápido com o abutre. Sua habilidade de identificar a motivação oculta por trás da hostilidade, um profundo sentimento de invisibilidade institucional, permite-lhe usar sua retórica cínica de forma construtiva. Ele apela para o orgulho do abutre, sugerindo que apenas ele possui a visão aérea necessária para desmantelar a operação do crocodilo, elevando o status do parceiro relutante de vítima a agente crucial da mudança. Esta interação demonstra a maestria de Nick em usar a linguagem da desconfiança mútua como um meio de alcançar a cooperação, algo que a abordagem direta e otimista de Judy nunca conseguiria. Para Judy, este caso se torna uma lição de humildade política. Ela percebe que suas vitórias na reforma da infraestrutura de Little Rodentia, embora significativas, foram apenas um pequeno paliativo se o núcleo do problema reside na exclusão sistêmica de espécies não mamíferas. Sua ambição evolui. Ela não quer apenas que os mamíferos convivam, mas que Zootopia funcione como um ecossistema verdadeiramente integrado. Isso a leva a propor um conselho consultivo multiespécies, um passo que ameaça seriamente os interesses arraigados dos mamíferos mais tradicionais na prefeitura. A reação da família de Judy em Bunnyburrow é outro indicador da lenta mudança social.
quando a notícia de seu trabalho com o Abutre e o Abutre aparece na mídia de Zootopia. Há uma mistura de confusão e admiração na cidade pequena. Seus pais começam a entender que a visão de mundo de Judy não é apenas sobre coelhos serem fortes, mas sobre a aceitação da totalidade da vida animal. Eles passam a ver Nick não como a raposa predadora que roubará os ovos, mas como o guardião leal de sua filha, um símbolo vivo da possibilidade de superação de rótulos. O clímax do caso do tráfico culmina em um confronto não apenas físico, mas ideológico, onde Judy, Nick e o Abutre trabalham em perfeita sincronia. Judy coordena a ação da polícia terrestre, Nick usa seu conhecimento do terreno para isolar os transportadores terrestres, e o Abutre fornece a cobertura aérea vital para impedir a fuga do crocodilo. A captura bem-sucedida é celebrada, mas a vitória é agridoce. Judy sabe que derrubaram um problema, mas a raiz da desconfiança e da hierarquia de espécies permanece. A verdadeira recompensa é a aceitação do Abutre em futuras consultas, um pequeno, mas firme, passo em direção a uma zootopia verdadeiramente inclusiva, onde o distintivo de policial significa um compromisso com todos os habitantes, não apenas com a maioria dominante. A jornada dele se estabelece como um ciclo interminável de identificar a falha social e, juntos, encontrar a maneira mais humana, ou animal, de corrigi-la. A contínua luta pela integração plena força Judy e Nick a navegarem por águas mais complexas no âmbito da política interna da Zootopia. A proposta de Judy para o Conselho Consultivo Multiespécies é vista como uma ameaça direta ao poder estabelecido, notadamente por aqueles que lucravam com a exclusão das espécies não mamíferas. O prefeito Lionheart, já abalado pelo escândalo anterior, mantém-se politicamente neutro, temendo alienar tanto a base mamífera quanto a crescente ala progressista que Judy representa. O verdadeiro obstáculo reside em figuras secundárias, como o texugo conservador que antes criticara a dupla, que agora utiliza a retórica da preservação da cultura mamífera para barrar qualquer avanço na legislação de direitos das aves e répteis. Neste ambiente de estagnação legislativa, Nick se torna o mestre da contramedida. Ele entende que a política formal é um jogo lento e previsível. O verdadeiro poder reside em desestabilizar as redes de influência financeira que sustentam a oposição. Usando sua rede de contatos, ele descobre que os lobistas anti-inclusão estão sendo financiados secretamente por empresas de segurança privada, administradas por predadores de grande porte, que lucravam com a insegurança percebida. Ou seja, com o medo de que répteis e aves pudessem ser desordeiros. A ironia é mordaz. O medo gerado pela exclusão é monetizado por aqueles que se beneficiam do caos. Judy, por sua vez, concentra-se em usar sua plataforma pública para humanizar as espécies marginalizadas. Ela realiza passeios de patrulha, em bairros predominantemente habitados por répteis e aves, não apenas para mostrar presença policial, mas para aprender sobre suas rotinas e desafios cotidianos. Ela observa a dificuldade de um papagaio em acessar edifícios sem rampas adequadas, ou a proibição de certos tipos de transporte aéreo devido a regulamentos de ruído injustos, impostos por zonas residenciais mamíferas. Suas reportagens para a imprensa interna da polícia transformam problemas de infraestrutura em questões de direitos civis, mobilizando a opinião pública de uma forma que documentos formais jamais conseguiriam. O ápice desta fase ocorre durante a apresentação do orçamento anual. Quando os cortes propostos para o Departamento de Desenvolvimento Urbano de Little Rodentia e a ala aviária surgem, Judy e Nick agem em conjunto. Judy apresenta dados irrefutáveis sobre o custo social da exclusão, aumento de tensões, baixa participação econômica. Nick, em um movimento de mestre, revela as provas de financiamento ilícito dos lobistas, expondo a teia de corrupção que estava minando a votação. A apresentação de Nick não é um discurso moralista. É uma demonstração fria e calculada de como a desonestidade prejudicou os cofres públicos, apelando para o senso de ordem do chefe Bogo e dos membros mais pragmáticos do Conselho. A exposição da corrupção força a aprovação do Conselho Consultivo Multiespécies. A vitória não é celebrada com fanfarra,
mas com um senso de dever cumprido e a consciência de que a próxima batalha já está se formando. O reconhecimento mais profundo vem de Nick. Ao ver Judy defender com tanta paixão a causa dos excluídos que ele próprio mal conhecia, ele se permite sonhar abertamente sobre um futuro onde ele não precise mais justificar sua existência. Ele confessa a Judy que a sensação de estar construindo algo duradouro, em vez de apenas enganar para sobreviver, é mais viciante do que qualquer golpe antigo. A jornada de Zootopia se consolida, não como a erradicação do preconceito, mas como a gestão eficaz e empática da sua inevitável recorrência. Sempre com a dupla trabalhando nas fronteiras entre o idealismo e a realidade pragmática. A nova estrutura de governança de Zootopia, com o Conselho Multiespécies em vigor, inaugura uma fase de cautelosa otimização. Judy e Nick, agora figuras centrais na vanguarda da reforma, descobrem que a diversidade de opiniões, embora essencial para a justiça, torna a tomada de decisões exponencialmente mais lenta e complexa. As reuniões do Conselho são campos de batalha de interesses específicos. A necessidade de zonas de nidificação adequadas para as aves colide com as restrições de espaço vertical impostas pelos grandes mamíferos, e as demandas de drenagem dos répteis anfíbios entram em conflito com os padrões de saneamento dos predadores carnívoros. Judy, atuando como a principal mediadora, é forçada a desenvolver uma inteligência emocional e diplomática que supera em muito o treinamento tático da academia. Ela aprende a linguagem específica de cada grupo, usando a lógica burocrática para persuadir os conservadores e a paixão pela equidade para motivar os reformistas. Sua capacidade de sintetizar demandas contraditórias em propostas de compromisso viáveis se torna seu maior trunfo. Ela transforma o caos da diversidade em um motor de criatividade legislativa, demonstrando que a pluralidade é, em última análise, uma vantagem competitiva para a cidade. Nick, por sua vez, encontra seu nicho na aplicação da lei em um ambiente de maior escrutínio. Com o aumento da visibilidade da delegacia, a transparência é exigida. Mas ele sabe que a verdadeira desordem se esconde onde a luz não alcança. Ele mantém suas redes de informantes em todos os estratos, usando-as não mais para trapacear, mas para monitorar o surgimento de ressentimentos latentes. Ele se torna o termômetro da cidade, capaz de prever quando uma pequena injustiça será inflamada pelo medo e se transformará em uma crise pública. Seu trabalho é essencialmente preventivo, corrigindo as falhas antes que o sistema formal as catalogue como crimes. A relação pessoal se aprofunda na partilha de vulnerabilidades. Em um momento de rara introspecção, Nick compartilha com Judy a origem de sua aversão a ser chamado de raposa. O termo, para ele, sempre foi sinônimo de traição, uma identidade imposta. Judy, por sua vez, admite a pressão constante de ter que ser a coelha perfeita, a prova viva de que o esforço vence a natureza. Um fardo que a impede de cometer qualquer erro. Essa mútua confissão de suas cargas identitárias solidifica sua parceria como um refúgio seguro. Um espaço onde eles podem ser imperfeitos, sem medo de julgamento institucional ou social. O arco se fecha simbolicamente quando o prefeito Lionheart, buscando legitimar sua administração após os escândalos passados, concede a Judy e Nick a honra de supervisionar a inauguração do novo centro comunitário de Zootopia, projetado para ser acessível a todas as formas e tamanhos. No discurso de inauguração, Judy não fala sobre a vitória da justiça sobre o mal, mas sobre a vitória da compreensão sobre a suposição. Nick, ao seu lado, não usa um discurso elaborado. Ele apenas sorri, um sorriso genuíno de aceitação, acenando para a multidão diversificada. Eles